Olá, sou Márcio Pontes, professor de História. Hoje eu vou contar para vocês sobre o descobrimento do Brasil e as grandes navegações marítimas de um jeito que você nunca ouviu antes. Para falarmos sobre as grandes navegações e o descobrimento do Brasil, é preciso que você entenda primeiro por que os portugueses resolveram se lançar ao mar em busca de novos caminhos para a China e para a Índia. Eu falei em aulas anteriores sobre a expansão do cristianismo na Europa, que o cristianismo se tornou muito forte na Idade Média na Europa. Falei sobre o islamismo e falei sobre as cruzadas, que foi quando os cristãos resolveram ir lá em Jerusalém brigar pela Terra Santa com os muçulmanos. Os muçulmanos, cristãos e judeus sempre lutaram por aquele pedaço de terra. E as cruzadas foi uma briga pelo controle de Jerusalém, essa terra que é tão importante para essas três religiões. E a Idade Média ela terminou em 1453, quando os muçulmanos, os turcos otomanos da religião muçulmana, finalmente conquistaram Constantinopla, que era a última grande cidade do Império Romano. E aí, ao conquistar essa cidade, Constantinopla, os muçulmanos fecharam a passagem que os europeus utilizavam para chegar às Índias e a China. Eu vou mostrar no mapinha agora, mais ou menos, como foi isso. Muito bem. Portugal ficava aqui, ó. Isso era Portugal. Isso era Constantinopla. Aqui era Jerusalém. Quando os árabes muçulmanos tomam Constantinopla e também Jerusalém, eles fecham essa passagem para os europeus, de tal forma que os europeus não conseguem mais chegar à Rota da Seda, que era uma estrada que saía aqui do Oriente Médio em direção à China. Também tinha uma ramificação que levava para a Índia. Essa Rota da Seda é uma estrada muito antiga, existe até hoje. É uma estrada por onde Átila Uno passou, Gengis Khan passou, Alexandre o Grande passou e está lá até hoje. É uma estrada super movimentada. Então, os europeus precisaram encontrar um outro caminho para se chegar à China, que ficava aqui, ou à Índia, que ficava aqui. Outro problema era que o mar Mediterrâneo era controlado pelos italianos. Então, os portugueses tinham dificuldade em fazer comércio por aqui. Portanto, eles resolveram tentar contornar a África. Os portugueses foram os primeiros a tentar contornar a África, porque eles foram o primeiro estado da Europa, antes da França se tornar França, antes da Itália se tornar Itália, antes da Espanha se tornar Espanha. Portugal se tornou o primeiro estado, e o rei conseguiu juntar em torno dele a burguesia e a nobreza, e juntar recursos suficientes para construir esses navios. O primeiro português a explorar esse caminho foi Gil Eanes, lá em 1488. E aí, então ele sai, o Gil Eanes, navegando por aqui até atingir o Cabo Não e o Cabo Bojador. Era um ponto no qual europeus e até muçulmanos nunca tinham navegado antes. Depois deles, depois do Gil Eanes, vem o Bartolomeu Dias, lá em 1489, por aí. O Bartolomeu Dias, ele também sai de Portugal e ele consegue... Essa região aqui era uma região de difícil navegação e de muitas doenças para os europeus. Os europeus tiveram muita dificuldade em atravessar esse ponto. O Bartolomeu Dias, ele teve uma solução simples, ele contornou
ele não passou por esse lugar, né? Chegando aqui no sul da África, ele pegou uma grande tempestade, 10 dias de tempestade violenta. Ele ficou sem rumo, sem saber para onde estava indo, né? E quando a tempestade passou, ele estava do outro lado da África. Nem ele mesmo sabia direito onde havia parado. Então ele procurou se orientar, chegou aqui, não encontrou a África, ele achava que a África estivesse desse lado. Quando ele voltou, ele viu que já havia ultrapassado a África. Um ano para chegar até aqui, cansados, resolveram daqui voltar para a Europa. A seguir, Cristóvão Colombo, que era um genovês a serviço da Espanha, tá? O Cristóvão Colombo e os espanhóis, né, pensaram, bom, o Mediterrâneo, território dos italianos, né? Mesmo que não fosse, eu não conseguiria passar pelos muçulmanos que agora controlam Constantinopla. Os portugueses descobriram essa rota. Também não posso ir por ali, que é um território dos portugueses. Então, eu vou procurar uma outra forma. Eles já imaginavam que a Terra fosse redonda, já haviam ouvido diversas lendas, né, de que talvez o planeta fosse redondo. Então, Cristóvão Colombo ele resolveu arriscar indo a oeste, né? E seguindo a oeste, eles chegaram às Ilhas Hispaniolas, né? Eles deram esse nome. Hoje é Cuba, Haiti, República Dominicana. O Cristóvão Colombo explorou essa região por um tempo, depois ele voltou para a Europa para contar o que ele havia descoberto, né? Ele fez essa viagem umas 2 ou 3 vezes, voltou para essa região, voltou para a Europa. Mas atenção, o Cristóvão Colombo ele nunca atingiu o continente, né? Ele só ficou nas ilhas. Depois que o Cristóvão Colombo atingiu essa região, que hoje a gente chama de América, os espanhóis quiseram reivindicar todo esse território para eles, já que foram eles que descobriram. E o Papa, então, lançou uma decisão chamada Bula de Intercoetra, que dividia, né, o mundo entre portugueses e espanhóis, já que os portugueses então reclamaram. Eles pensaram, poxa, mas é injusto, nós que começamos com isso, nós que tivemos a ideia, nós que juntamos todo esse conhecimento, porque em Portugal, essas grandes navegações elas só foram possíveis por vários motivos. Primeiro, haviam sido inventado a bússola e o astrolábio. Outro, havia também sido inventada a vela latina. Era um tipo de vela dos barcos que permitiam navegar com o vento contra, né? Você navegar contra o vento. Então, por isso que pela primeira vez foi possível fazer essas grandes navegações, tá? Bom, e Portugal é que havia descoberto todas essas novidades, e lá em Portugal havia uma escola importante chamada Escola de Sagres, né? Foi a escola que formou todos esses grandes navegadores. Então, o Papa dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, a chamada Bula de Intercoetra. Lá, o Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492. Então, no ano seguinte, em 1493, o Papa lançou essa bula dividindo o planeta entre espanhóis e portugueses. Só que, como você pode ver aqui nessa linha, o Brasil ficava fora, né? O Brasil não seria de Portugal, mas seria da Espanha. Ou seja, tudo que estivesse desse lado era da Espanha, o que estivesse desse lado era de Portugal. Obviamente, Portugal não aceitou. Por quê? Porque na época já haviam espiões, né? Muitos piratas, muitos marinheiros, não oficialmente vasculharam essa região e já haviam informado ao rei de Portugal que não havia nada ali. Portanto, Portugal então entrou na briga, bateu o pé e falou: não aceitamos. E aí, um tempo depois, né, em 1494, o Papa fez um outro acordo, chamado Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado, né, havia uma ilha aqui, a ilha de Cabo Verde, né? Então, a 370 léguas, né, é uma medida marítima, 370 léguas a oeste dessa ilha, passaria uma outra linha imaginária, que é o Tratado de Tordesilhas, dividindo então o mundo entre portugueses e espanhóis. Agora, o que pouca gente sabe, né, poucas vezes se ensina na escola, é que esse Tratado de Tordesilhas, ele passava tanto do lado de cá, quanto do lado de cá.
Ou seja, tudo que estivesse dessa linha até essa linha a ser descoberto seria de Portugal. E o que tivesse fora dessa linha para cá, ou dessa linha aqui para lá, seria da Espanha. A seguir, o próximo navegador importante que precisamos falar é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele foi o primeiro a chegar aqui na Índia, né? E qual foi a rota que o Vasco da Gama utilizou? O Vasco da Gama, ele saiu de Portugal em direção à Índia. E olha só que interessante, em vez de seguir a mesma rota que o Bartolomeu Dias havia seguido, o Vasco da Gama ele faz um desvio da sua rota, né, antes de seguir para as Índias. Qual a intenção dele? A intenção dele é clara, né? Como ele já tinha informações dos espiões piratas, né, daquela época, ele desviou a rota da intenção de, quem sabe, atingir o continente, né? Coisa que ele não chegou a fazer. Então, daí ele prossegue o seu caminho para as Índias. Ele chega lá, nas Índias, né? Esse território aqui era dominado pelos árabes, né? Havia grandes marinheiros árabes e até chineses nessa região, mas mesmo assim o Vasco da Gama consegue fazer negócio com os hindus da Índia e volta para Portugal com 200% de lucro. E isso aconteceu em 1498. 2 anos depois, então, em 1500, finalmente, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele vinha de uma família rica, ele era um fidalgo, né? Fidalgo quer dizer filho de algo, filho de alguém importante, né? Então, Pedro Álvares Cabral e Bartolomeu Dias, é muito importante, poucos livros falam sobre isso, né? O Bartolomeu Dias, ele volta com Pedro Álvares Cabral, né, a fazer uma outra grande navegação, e então, saindo de Portugal, 46 dias navegando, finalmente eles chegam na Bahia, 22 de abril de 1500, né? Fazem um trajeto curto, né, de reconhecimento do litoral, não encontram a princípio nada que fosse de grande valor, achavam que a Índia ainda era mais interessante, né? 10 dias depois de ficar no Brasil, de conhecer os índios, de fazer a primeira missa no Brasil, né? E após Pero Vaz de Caminha escrever a carta de nascimento do Brasil, né? A carta do descobrimento, 10 dias depois eles seguem seu caminho para as Índias, que era o que realmente interessava para eles, né? Eles, na verdade, só vieram aqui no Brasil tomar posse do que talvez já existisse. Então foi uma missão de reconhecimento, de exploração, mas também foi uma missão de posse. Você já ouviu falar, assim, talvez em algum livro de história ou no seu professor antigo, de que Pedro Álvares Cabral descobriu por acidente? Não, não foi por acidente, né? Eles já imaginavam que havia alguma coisa, ok? Então, quando Pedro Álvares Cabral está indo para a Índia, né, e que ele passa aqui nessa região aqui, que é o sul do continente africano, aquela região que Bartolomeu Dias, que também está junto com ele na sua frota, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil com 13 navios, né? Desses 13 navios, somente 4 voltaram para a Europa, né? Porque quando eles chegaram até aqui, detalhe, Bartolomeu Dias foi o primeiro a atravessar esse cabo, né? Ele a princípio chamou esse lugar de Cabo das Tormentas, porque realmente é um lugar muito difícil de passar. É um lugar onde a água do Oceano Índico se encontra com a água do Oceano Atlântico, né? E
O Dom Pedro, perdão, o rei de Portugal, ele falou assim: não, Cabo das Tormentas não é um nome muito bom, não. Vamos chamar de Cabo da Boa Esperança, que é mais agradável, né? Mais atrativo. E foi justamente aqui, no Cabo das Tormentas, ou no Cabo da Boa Esperança, que dessa vez Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral pegaram uma outra tempestade de vários dias. Só que dessa vez Bartolomeu Dias morreu, porque o navio dele afundou. E aí Pedro Álvares Cabral e o resto da sua frota seguiram para a Índia. Chegando lá, por causa desses conflitos entre árabes, chineses, houve uma batalha, né? Morre lá na Índia o Pero Vaz de Caminha, o homem que escreveu a carta de nascimento do Brasil, né? Então eles voltam, mesmo é, voltando para Portugal com apenas 4 navios, o lucro deles foram de 800%. Então valeu muito a pena para quem viveu, para quem sobreviveu. Ao chegar no Brasil, Pedro Álvares Cabral encontrou os indígenas, né? Cristóvão Colombo, quando ele chegou nas Ilhas Espanholas, ele acreditava que havia chegado às Índias. Por isso, os nativos daqui da América se chamam índios. Mas existem 2 problemas aí. Primeiro, se ele tivesse chegado na Índia, que ele não chegou, já é o primeiro erro, né? Segundo, se ele tivesse chegado na Índia, os nativos não deveriam se chamar índios, mas sim indos, né? Então existe esse equívoco que ficou na história e, portanto, nossos nativos até hoje se chamam índios. Quando Pedro Álvares Cabral e Bartolomeu Dias chegaram aqui no Brasil, os índios já tinham dado um nome a esse território, né? Os nossos índios chamavam esse território de Pindorama. Pindorama quer dizer tempestade de palmeiras, né? Ou região de palmeiras, paisagens com palmeiras, alguma coisa assim parecido com isso. Os portugueses, assim que eles chegaram no Brasil, eles acharam que isso aqui era uma ilha, né? Então eles chamaram de Ilha de Vera Cruz. Depois, logo no ano seguinte, 1501, eles passaram a chamar de Terra dos Papagaios. Depois, já no ano seguinte, eles chamaram de Terra de Santa Cruz, porque eles já viram que não era apenas uma ilha, era um território maior. Depois chamaram de Terra de Santa Cruz. Depois chamaram de Terra de Santa Cruz do Brasil. Depois, em 1527, eles passaram a chamar de Brasil. E depois, né, depois de 1889, depois de 1889, o Brasil passou a se chamar Brasil? Não. República Federativa do Brasil. Muita gente acredita que esse país se chama Brasil. Não é só isso. É República Federativa do Brasil. Porque então, em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser o que é até hoje uma república, né? Muito bem. Agora, o nome Brasil, né, esse nome Brasil, ele deriva de uma lenda que corria na Europa, uma lenda antiga chamada a Lenda de Rai Brasil, né? Dizia-se os europeus, principalmente os nórdicos, que havia uma terra lá perdida no Atlântico. Era uma terra que de vez em quando ela surgia e sumia como se fosse uma Atlântida, né? E era um lugar muito quente, onde as árvores viravam brasa, uma brasa vermelha. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que perceberam que o Brasil era uma terra, né, que estava perdida por aí, era um lugar muito quente, e que havia uma madeira, uma árvore de uma madeira nobre, né, que quando você cortava ela, saía um líquido vermelho, né, que foi muito utilizado na época para tingir as roupas. Era um vermelho púrpura, era um vermelho que na época era muito valorizado, porque era a cor dos reis, a cor da nobreza, né, a cor do luxo.
Então, quando eles chegaram aqui que viram todas essas coisas, eles associaram, né, a lenda de Rai Brasil com a palavra Brasil e chamaram a nossa árvore, né, de pau-brasil. A princípio, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não viram assim muito interesse em ficar no Brasil. Primeiro, porque nossos índios não conheciam o ouro. Nossos índios ainda estavam vivendo na idade da pedra, né? Na idade do Paleolítico. Então, nossos índios não conheciam ouro, prata. Então, quando eles chegaram e começaram a tentar se comunicar com os índios, logo perceberam que eles não conheciam ouro, eles não sabiam onde havia, e não havia, e eles não produziam nada, né, que fosse de muito interesse para os portugueses. Diferente da Índia, diferente da China, que produziam produtos supervalorizados na Europa. Então, eles não se interessaram a princípio pelo Brasil, diferente dos espanhóis. Os espanhóis, quando chegaram lá na América Central, né, logo de cara eles deram os índios da América Central mostraram para eles o que? Ouro, prata, né? E era uma quantidade enorme, né, de ouro e prata. Tanto é que a Espanha ela viveu muito tempo desse ouro, dessa prata, que eles arrancaram da mina de Potosí, lá na região dos astecas, né, dos maias. E a Espanha ficou rica com isso, né? Já Portugal não teve essa sorte. Chegou numa terra onde os índios ainda viviam na Idade da Pedra. E aí foram embora para a Índia buscar o que realmente interessava para eles. Só que nesse meio tempo os franceses começaram a fazer pirataria no Brasil, né? E descobriram que essa árvore, esse pau-brasil, era interessante, era uma madeira boa, era uma madeira abundante. E você encontrava esse pau-brasil desde a Bahia até São Paulo, né? Na Mata Atlântica. E os europeus, então, começaram a se interessar por esse pau-brasil e arrancaram esse pau-brasil. Hoje em dia quase você não vê mais. Você já viu algum pau-brasil em algum lugar? Não, sabe por quê? Os europeus levaram quase tudo, né? É raro você encontrar uma árvore de pau-brasil. Você vai encontrar isso em museu, escola, prefeitura, né? Como se fosse uma relíquia, né? Muito bem. Mas aí, essas pessoas que vieram para o Brasil trabalhar com o pau-brasil, elas passaram a ser chamadas de brasileiros. Por quê? Porque a palavra, hoje você chama a pessoa que nasce no Brasil de brasileiro, mas isso está um pouco equivocado, né? Porque a forma correta não é brasileiro. Pense bem, quem trabalha com ferro é o quê? Ferreiro. Né? Quem trabalha, por exemplo, com madeira é marceneiro. Quem trabalha com, enfim, o radical, né, o sufixo eiro, ele é relativo à profissão. Né? Quando uma pessoa nasce num lugar, por exemplo, quem nasce na Itália é italiano. Quem nasce na Espanha é espanhol. Quem nasce em Portugal, português, né? E quem nasce no Brasil, brasileiro, assim como ferreiro, como padeiro, como serralheiro, como esse eiro quer dizer profissão. O certo era chamar o quê? Quem nasce no Brasil, brasiliano. Né? Como os italianos chamam a gente. Os italianos chamam a gente de brasilianos. Né? Os franceses chamam isso. Os ingleses chamam de Brazilians. Né? Mas por que ficou assim? Porque no Brasil as pessoas vinham basicamente para arrancar o pau-brasil, né? Para viver do pau-brasil. Então essas pessoas que vinham para cá eram brasileiros. Eles vinham para trabalhar na profissão do pau-brasil. E isso pegou e ficou aí até hoje. Né? Mas está um tanto equivocado. Outra questão também é que esse descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui no Brasil, já havia, né,
outras pessoas morando aqui no Brasil, inclusive até europeus, né? Haviam pessoas que chegaram aqui por naufrágio, né? Antes de Cabral chegar no Brasil, haviam diversos outros piratas que já tentavam se aproximar desse continente e alguns afundaram, né? Naufragaram e chegaram até aqui, né? Então, os próprios indígenas, né, já estavam aqui antes de Portugal. Então, você fala assim, os portugueses descobriram o Brasil? Oficialmente, né? Oficialmente, sim. Mas, na verdade, já haviam pessoas vivendo aqui no Brasil. Agora, essa descoberta de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral do Brasil, ela foi esquecida, né? Durante séculos no Brasil. Você passou aí por Dom João VI, Dom Pedro I, e ninguém tinha a menor ideia de quem havia descoberto o Brasil. O povo esqueceu do Pedro Álvares Cabral, até porque o próprio Pedro Álvares Cabral caiu em desgraça lá na Europa, né? E o rei mandou exilar ele lá na terrinha onde a esposa dele morava. A esposa dele era mais importante do que o próprio Pedro Álvares Cabral, né? Que o Pedro Álvares Cabral ele era casado com uma mulher que era neta de reis europeus, né? Então a mulher dele era mais rica e mais importante do que ele, né? Mas depois de descobrir o Brasil, de fazer aquela viagem para a Índia, Cabral também ficou muito rico. Agora, essa descoberta ficou esquecida dos brasileiros somente em 1830 e pouco. Olha só quanto tempo, foram 300 e poucos anos que a Europa e os brasileiros, né, ignoraram quem foi que havia descoberto o Brasil. Foi quando Dom Pedro II, lá em 1830 e pouco, começou a investigar sobre a história do Brasil e descobriu a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, contando sobre a descoberta, a chegada no Brasil, né? Por isso que a carta de Pero Vaz de Caminha é muito importante, é a certidão de nascimento do Brasil, oficialmente para os europeus. Era uma carta que foi muito bem escrita, né? E contava, por exemplo, essa terra tem grandes paisagens, aqui se plantando tudo dá, né? E essa carta foi publicada na Europa e desde então o Dom Pedro II começou a produzir essa história, né? E essa é a versão oficial que a gente tem do descobrimento do Brasil. Pode ter sido diferente? Pode, né? Pode o registro verdadeiro ter se perdido por aí? Pode. A história, ela é uma fábula, né? A história, ela é uma invenção baseado no que a gente encontra de documento e muitas das vezes esse documento só conta a versão dos vencedores, né? A história, ela é uma fábula contada, na maioria das vezes, a versão dos vencedores, né? E a versão dos perdedores, de quem morreu, não sobreviveu para contar, não é isso? Agora, por que a gente mora no Brasil, né? E o Brasil pertence ao continente americano. Agora, peraí. Se Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América, por que esse continente não se chama Cristobolândia? Ou Colômbia, né? Já que Cristóvão Colombo descobriu isso aqui, por que esse continente se chama América? Em 1501, Américo Vespúcio era uma pessoa rica, um empresário daqui da Europa. Ele se aliou aos espanhóis, né? E ele saiu daqui da Europa junto com a primeira expedição exploradora do Brasil em 1501, né? Ele veio junto com uma frota para o Brasil e aqui no Brasil ele visitou
grande parte do nosso litoral e depois chegou até a Patagônia, né, Argentina. Ele foi a primeira pessoa a escrever e a documentar sobre esse território aqui descoberto, né? Mais tarde também ele vai fazer uma visita em outros pontos da América. E quando ele volta para a Europa, ele publica diversos livros sobre isso, né? Ele publica mais ou menos uns 4 livros sobre esse novo continente americano. Então, quando o Cristóvão Colombo ele publica, né, os seus relatos sobre a América, os costumes, né, mais ou menos como era a cartografia do Brasil, como era o litoral, como eram as terras, e esse livro é publicado na Europa, muita gente importante lê esse livro. Thomas More, Maquiavel, muita gente importante. E aí, nessa época, eles resolvem fazer um mapa, o primeiro mapa mundi, né, com todos os continentes completos. E eles utilizaram os relatos do Américo Vespúcio, né? Assim como Pedro Álvares Cabral havia caído em desgraça em Portugal, o Cristóvão Colombo também havia caído em desgraça na Espanha, né? Eram pessoas que não eram muito bem vistas lá, apesar do feito que elas tiveram. Mas o Américo Vespúcio, ele ganhou fama, né, na Europa toda. E quando o primeiro cartografista, o Waldseemüller Müller, resolveu imprimir o primeiro mapa mundi, ele utilizou os relatos do Américo Vespúcio. E é por isso que esse continente hoje não se chama Cristobolândia ou Colômbia, né? O continente descoberto não leva uma homenagem ao Cristóvão Colombo, mas sim ao Américo Vespúcio, que foi quem escreveu pela primeira vez, quem levou essas informações para a Europa a primeira vez, né? E aí, em homenagem ao Américo Vespúcio, no mapa do Waldseemüller Müller, ficou conhecido como América. Agora, uma outra história incrível das grandes navegações é o feito do Fernão de Magalhães, né? O Fernão de Magalhães, ele era uma pessoa, um português que se naturalizou espanhol, né? E conseguiu autorização para fazer uma expedição de volta ao mundo. Ele foi a primeira pessoa a dar uma volta ao mundo. Ele, para dar a primeira volta ao mundo, ele trouxe com ele, como piloto do navio, um tal de Carvalhinho. O Carvalhinho era um degradado português, né, que já havia vindo para o Brasil numa outra expedição e se envolveu em roubos e em coisas erradas, e os portugueses deram para ele como castigo largar ele no Brasil, né? Ele viveu aqui no Brasil com as índias, com os índios, teve filho aqui no Brasil, e ele conseguiu com piratas, né, voltar para a Europa. E lá na Europa ele conhece o Fernão de Magalhães, e o Fernão de Magalhães chama ele para ser o piloto do navio, né? Na verdade não foi um navio só, foram vários navios, né? Então eles começam essa rota, né, para dar a volta ao mundo. Então eles saem da Europa, passam pela América do Sul, atravessam... Eu vou contar isso para você no mapa. O Fernão de Magalhães, assim como o Américo Vespúcio, né, ele seguiu essa rota em direção ao que hoje é a Argentina, né? E aqui nesse lugar, nesse ponto, existe uma passagem, né, que você consegue atravessar para o outro lado do continente. Essa passagem hoje leva o nome dele, né? É o Estreito de Magalhães. E aí ele chega ao outro lado, né? E daqui ele
adentra o Oceano Pacífico, e é justamente ele que dá esse nome a esse continente, né? Perdão, a esse oceano, Oceano Pacífico, né? Porque quando ele passou por aqui, ele disse: olha, são as águas mais calmas que eu já naveguei. Que nada, ele deu foi sorte, porque o Pacífico não é nada pacífico, né? O Pacífico é muito difícil de navegar. Tem tufões, maremotos, é muito difícil mesmo. Então, saindo por aqui, ele chegou. E aqui, né, nas Ilhas Molucas, ele se envolveu numa batalha e ele morreu. E seguiu em diante o Carvalhinho e o chefe da esquadra, o tal do Juan Elcano. E eles continuaram o seu trajeto para Portugal. E finalmente chegaram aqui em Portugal, né? Chegaram farrapos de homens, né? A história conta que eles chegaram tão maltratados, os navios pareciam tão velhos, tão surrados, tão comidos, né? E eles mal acreditaram que conseguiram voltar para a Europa. Mas esse foi um grande feito, né? A primeira volta completa ao redor do planeta, né? A expedição de Fernão de Magalhães. Agora, sem dúvida, o maior de todos os navegantes desse período é o James Cook, né? O James Cook, ele deu a volta ao mundo 3 vezes, né? O James Cook era um inglês, ele começou como aprendiz de marinheiro e rapidamente ele foi estudando astronomia, matemática, enfim, foi crescendo rápido na carreira, né? Entrou para a Marinha, no serviço militar, e rapidamente cresceu lá dentro, até que a Academia Real Inglesa, né, na época eram os melhores cientistas que havia na Europa, e a Academia Real Inglesa contratou o James Cook para ir lá numa ilha no Pacífico, e nessa ilha eles pretendiam pela primeira vez medir o movimento de Vênus e assim calcular a longitude correta, né, no nosso mapa mundi, que até então não era perfeita, não era exata. E essa expedição iria fazer isso, ia ser uma expedição científica, né? E depois de cumprir essa missão, depois que o James Cook ele realiza essa façanha, ele então resolve explorar o planeta, né? E pela primeira vez ele vai descobrir, por exemplo, a Antártida, né? Vou mostrar no mapa para vocês. O James Cook, ele sai aqui do Oceano Pacífico, né? E ele vai dar uma volta ao mundo. Ele, por exemplo, ele descobre a Nova Zelândia, ele descobre a Austrália, né? Ele dá o contorno completo à Austrália. Depois ele segue para o sul e descobre a Antártida, né? Ele consegue contornar a Antártida e sair aqui do outro lado e constatar que a Antártida ela é um lugar isolado, né? Inóspito. E depois, sabendo de como era a Antártida, ele resolve ver o que tinha lá em cima, né? Então ele descobre, por exemplo, a Terra Nova, onde hoje é o Canadá, né? Volta, né? Dá outra volta ao mundo, dessa vez conhecendo as ilhas do Pacífico. Ao chegar aqui em cima de novo, ele resolve conhecer como era o Polo Norte lá, passando pelo Estreito de Bering, né? Retornando, fazendo mais uma outra viagem ao redor do mundo, ele volta e faz uma parada no Havaí, que hoje é território dos Estados Unidos. Ele foi incrivelmente recebido. Quando James Cook chegou no Haiti, ele foi muito bem recebido, né? Os haitianos achavam que ele era um deus, né? O deus da guerra.
o Deus da prosperidade. E aí trataram o James Cook muito bem, ele foi recebido com festa, com tudo que de bom que uma pessoa poderia receber, né? E ele ficou lá, abasteceu seu navio e depois ele resolveu prosseguir com a sua expedição. Só que, depois de andar algum tempo, o mastro principal do navio dele quebrou e ele precisou retornar para o Haiti. Só que quando ele voltou para o Haiti, os haitianos acharam que não era o James Cook, né, o Deus da prosperidade. Achavam que era o Deus da mentira, que era o Deus da guerra, que assumiu o corpo dele, né? Segundo a mitologia lá dos povos daquela região, do Haiti, havia um Deus como Thor e como Loki, né? O Deus o Deus verdadeiro, o Deus de bondade, o Deus de honra, e havia o Deus da mentira, né? o Loki. Então os haitianos, quando viram James Cook voltando, eles acharam que era o Deus da guerra, que não era o Deus da prosperidade, que era o irmão dele disfarçado, né? Tentando ocupar o seu lugar. E aí então eles travaram uma guerra com o James Cook, e nessa o James Cook foi atingido por uma lança, morreu, seu corpo foi todo cortado, espalhado pela ilha, né? E o que restou da frota do James Cook voltou para a Inglaterra, né? Mas o James Cook, ele foi responsável, por exemplo, quando você olha para o mapa mundi, que você vê lá tantos graus de latitude, longitude, que você sabe que no Brasil é tantas horas e na Inglaterra é tantas horas, aquele cálculo, né, do tempo que passa de uma latitude ou de uma longitude para outra, né, tudo isso começou com o James Cook. O James Cook, ele era uma pessoa muito disciplinada, então ele lançou as bases da Marinha Moderna, né? Antes dele, a navegar nos oceanos era um negócio muito arriscado, até por conta de doenças, e ele foi um comandante que ele criou normas que tornaram as viagens mais seguras, né? Então essas foram as grandes navegações. Nós tivemos aí, só para recapitular, nós tivemos Bartolomeu Dias, foi o cara que contornou a África. Nós tivemos Cristóvão Colombo, que chegou na América. Nós tivemos, mas que não levou o nome para a América, né? Nós tivemos Vasco da Gama, que foi quem chegou na Índia. Tivemos depois Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil e depois com Bartolomeu Dias voltou para a Índia. Nós tivemos o Fernão de Magalhães, que foi o primeiro cara a dar a volta ao mundo. Tivemos o Américo Vespúcio, né, que não foi um grande descobridor, assim como um grande navegador, mas deu seu nome à América. Tivemos também, por fim, o James Cook, o cara que deu várias voltas na Terra, né? Agora, quais foram as consequências dessas grandes navegações? Primeiro, que o comércio, o comércio era todo voltado para o Mediterrâneo. Agora não. Agora o Mediterrâneo é secundário, né? O grande comércio mundial ele vai acontecer no Atlântico, né? O Atlântico vai ser o território mais movimentado. A Europa vai passar a consumir muita especiaria, né, trazida da China, da Índia. O que é especiaria? Para quem não sabe, é pimenta, tempero, às vezes tecido, seda, né, que na Europa eles não sabiam como produzir. Na Europa tinha muita lã, mas seda não, seda vinha lá da Índia. A mudança de hábitos, né? Por exemplo, os europeus não tomavam banho, né? Muitos não tomam banho até hoje. E eles vão aprender a tomar banho com os nossos índios. Eles vão aprender, eles vão conhecer novos costumes, novos alimentos trazidos da Europa.
né, novos animais trazidos da Europa. Outra consequência das grandes navegações, por exemplo, claro, vai cair aquele mito de que a Terra é plana, né? Embora algumas pessoas, não vou dar aqui adjetivos que eu gostaria de dar, mas algumas pessoas ainda acreditam que a Terra seja plana. Meu Deus do céu. Né? De vez em quando eu esbarro com algumas pessoas no Facebook, no YouTube. Eu acho que essas pessoas, elas querem aparecer, não é possível. Né? Outra consequência das navegações foram o povoamento, né? Porque agora os europeus vão povoar a América, né? Os europeus mais tarde também vão povoar a África. Outra consequência, o metalismo, né? Ou seja, a quantidade de ouro, de prata que eles vão conseguir na América serão transportadas para a Europa, e a Europa vai viver um bom tempo desses metais preciosos, né? E a ampliação do conhecimento em geral, né? Então, espero que essa aula sobre grandes navegações e descobrimento do Brasil tenha sido importante, que eu tenha acrescentado informações que você nunca tinha ouvido falar. Né? E qualquer coisa, qualquer comentário, escreve aqui embaixo.